Quando falamos em cidade, a primeira coisa que nos vem ao pensamento são carros, asfalto, concreto, vidro e também o ferro. Mas será que existe alguma solução para todo esse conflito? Cidade versus natureza? Eu apresento a vocês uma possível solução às cidades esponjas, criado pelo então arquiteto e urbanista chinês Yu Congjian. Fala galera marota que curte uma boa dica de arquitetura e urbanismo. Abri uma playlist nova aqui no canal só para falar de enchentes e alagamentos. Então corre lá para você assistir o primeiro vídeo, onde eu explico as diferenças entre enchente, inundação, alagamentos e enxurradas. Vou deixar o card aqui e vou deixar também na descrição o primeiro vídeo da nossa série. E o segundo vídeo eu trouxe 10 maneiras da gente poder tentar combater as enchentes e as inundações nos grandes centros. Também vou deixar o card aqui. E agora nesse vídeo eu vou explicar para vocês o conceito de cidades esponjas. Dentre essas 10 soluções para a gente poder tentar minimizar esses impactos nas grandes cidades, eu vou trazer 3 delas nesse vídeo, aplicadas nas cidades esponjas. São elas o telhado verde, as calçadas permeáveis e os parques inundáveis. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar bastante coisa. Mas antes, deixa o seu like aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para me dar aquela força e bora pro vídeo. São os telhados verdes ou ecotelhados. É uma solução paisagística muito bacana. Além de embelezar a sua casa, ela aumenta as áreas verdes nos grandes centros, além de permitir a retenção da água da chuva, e serve também para regar as plantas do próprio telhado, além de servir como filtro quando a água da chuva vir em excesso, para reaproveitá-la com um sistema de armazenamento. Assim você pode reutilizá-las para a limpeza das áreas externas, no banheiro ou em outros locais da sua casa. Outro ponto positivo é a redução da poluição, diminuição da temperatura interna e também externa. Assim, há uma economia tanto de água como de energia. Praças inundáveis são áreas projetadas para funcionar como reservatório de água durante as chuvas e, ao mesmo tempo, como praças e campos de esporte. Como vocês estão vendo nesse esquema, os parques alagáveis, estrategicamente localizados à beira de um rio ou uma depressão, para armazenar a água da chuva. Eles possuem também passarelas que permitem o tráfego de pessoas, mesmo nos períodos de cheias. E as praças piscinas, que são áreas de lazer, às vezes em formato de quadra, que vira reservatório quando chove. Depois que a água é retida, é distribuída no subsolo por encanamento. E essas praças inundáveis, elas possuem um sistema para esvaziamento em torno de meia hora depois que a chuva passa. O pavimento permeável. Vocês já ouviram falar nesse termo? São ótimas soluções para locais como pátios abertos e grandes estacionamentos. A água infiltra no solo com bastante facilidade. E ele pode ser utilizado com blocos intertravados, que são feitos de concreto e são intertravados por areia de selagem. Existem vários modelos e cores disponíveis no mercado. Eles também são usados em calçadas e como piso podotátil. O piso podotátil são esses pisos utilizados para sinalização de pessoas com deficiência visual nas calçadas. O concreto permeável também é uma ótima solução. A diferença desse concreto convencional é que ele é feito com materiais granulares, o que possibilita um teor de vazio muito maior do que o concreto convencional, entre 15% e 25%, o que também permite a facilidade de infiltração das águas das chuvas. Também temos a solução do asfalto poroso ou asfalto permeável. Ele é muito parecido com o convencional asfalto, sendo também derivado do petróleo. A diferença é que ele possui, assim como o concreto poroso, vazios na sua composição, o que permite a absorção da água da chuva com muita facilidade. Pessoal, dá uma olhada nesse vídeo. Olha a facilidade de absorção da água por esse asfalto. Então vamos agora ao conceito de cidades esponjas. Esse conceito busca permeabilizar as cidades, aumentando a absorção da água da chuva pelo solo, diminuindo a sua incidência e também as enchentes. Alguns anos depois da criação desse termo, quando a China passou por um dos seus piores desastres naturais causados pelas chuvas, eles adotaram esse conceito de cidade esponja e implantaram os parques alagáveis em suas cidades. E também outros países aderiram a essa solução.
E você deve estar se perguntando aí, como a gente faz para implantar esses sistemas nas nossas cidades se elas já estão construídas e totalmente adensadas? Como eu já disse nos vídeos anteriores, eu também vou repetir nesse vídeo aqui. É o conjunto entre a população e os nossos governantes. Só assim a gente vai conseguir resolver esse problema. Mas essas soluções, pessoal, elas não são tão difíceis de serem aplicadas na prática, mesmo se a sua cidade já está construída e totalmente voltada para os automóveis. Basta um consenso entre os governantes, a população e também o setor privado para a gente poder tentar resolver esse problema. Essas soluções que eu vou trazer aqui das cidades esponja, elas já estão sendo aplicadas em cidades que já são construídas. Ou seja, tem um grande investimento do setor público como privado para poder tentar amenizar essa situação. Na verdade, o que falta na maioria das vezes é o interesse político em resolver essas situações. Na maioria dos casos, as prefeituras acham que as grandes construções de prédios e o aumento da urbanização das grandes cidades vai trazer o retorno financeiro com os IPTUs e também a grande movimentação da economia nas cidades. Mas isso, sem o planejamento correto, não vai funcionar. A gente só vai piorar a nossa situação. São milhões que são gastos todos os anos com reparos causados pelos transtornos das chuvas. Essa parceria público e privada é fundamental para podermos resolver esses problemas nos grandes centros. E claro, aliado a uma boa postura ambientalmente mais correta dos adultos e também das crianças. Então essa conscientização de toda a população pode fazer a diferença lá na frente, evitando situações complicadas e transtornos mais graves com a chegada da chuva. Quando falamos em cidade, a primeira coisa que nos vem ao pensamento são carros, asfalto, concreto, vidro e também o ferro. Mas será que existe alguma solução para todo esse conflito? Cidade versus natureza? Eu apresento a vocês uma possível solução às cidades esponjas, criado pelo então arquiteto e urbanista chinês Yu Kongjian. Como vocês podem ver nessas imagens, um ecossistema natural funciona assim. A água das chuvas é absorvida pelo solo, também pela vegetação. E uma parte dessa água evapora, enquanto a outra é absorvida pelo solo. Agora observem como esse processo funciona nas cidades. Elas atrapalham o sistema natural, pois a água não penetra no solo. Mas nas cidades esponja, esse ciclo é um pouco diferente e pretende imitar o ciclo natural das águas. Os edifícios são cobertos por telhados verdes, jardins verticais e o solo com o pavimento permeável. Assim, as valas à beira do asfalto ou os jardins de chuva ficam encarregados de reter essa água. E os córregos e rios conseguem controlar esse excesso de água. Esse sistema, pessoal, consegue manter nossas cidades frescas e mais naturais, ao imitar o sistema da natureza. Pessoal, dá uma olhada nesse vídeo. Esse é um dos bairros da capital de Berlim. Construído há 20 anos, é considerado um bairro exemplo da cidade de Berlim. Nas garagens subterrâneas, acima do seu teto, existe uma camada de quase 80 centímetros de solo para absorver as águas das chuvas. Assim, depois elas são distribuídas para fazer a rega de todos os jardins. Aqui, os tradicionais sistemas de drenagem não existem. A água é absorvida pelo sistema de valas à beira da estrada ou os jardins de chuva. As mudanças climáticas estão forçando várias cidades ao redor do mundo a se adaptarem, transformando as cidades para que elas trabalhem com a natureza e não contra ela. E o mais interessante, pessoal, é que fica provado que homem e natureza podem coexistir em harmonia.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o seu like aqui. Também deixa um comentário maroto. Se for possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E claro, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e lembra de ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E até o próximo vídeo.